Oiê, eu sou a Scar e esse é meu quadro Terça Criminal, onde eu conto algum caso real pra vocês. Desde já, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Agora, vamos ao caso de hoje. As fontes que eu usei pro caso de hoje foram newspapers.com, wikipedia.org, oklahoman.com, tulsaworld.com, findagrave.com, aventurasnahistoria.ol.com.br, jusbrasil.com.br, o livro da Lady Killers, da editora Darkside, e o murderpedia.org. Nene, uma senhora com 49 anos, era uma simpática vovó e extremamente galanteadora. Conquistava as pessoas com seu sorriso e com seu humor, suas piadas mórbidas e principalmente sua culinária, como toda boa avó. Mais ou menos, né? Às vezes não, mas a maioria das vezes sim. Uma vez, ela enviou um doce caseiro amanteigado de sua casa, em Tulsa, Oklahoma, para Goldsboro, na Carolina do Norte, na intenção de conquistar John Kill, um produtor de leite de 60 anos, que ela conversava por cartas. John logo foi conquistado pela barriga, né, e pelo seu bom humor, e disse a ela que viesse logo se tornar sua noiva. Sim, desse jeito mesmo, bem emocionada. A Nene, supostamente, ela estava cuidando de uma tal tia doente e idosa. Ainda bem que, logo antes que ele pudesse comprar o anel de noivado, ela foi presa e ele descobriu da pior maneira que não havia tia nenhuma. Ela era casada e estava sendo acusada de assassinato de seu próprio marido, e era ele a pessoa de que ela estaria cuidando. Mas a história não para por aí. Nene era uma tola apaixonada que sempre buscava o amor verdadeiro e de conto de fadas, seu príncipe encantado, e dizia fazer tudo por amor. Inclusive, matar várias pessoas para conseguir seus objetivos, ou simplesmente por perceber que aquela pessoa não atingia suas expectativas. Mas vamos começar do começo. Nene era Nancy Hazel, nascida em 4 de novembro de 1905. Fazia parte de uma família que era dona de uma fazenda no condado de Calhoun, em Alabama. Ela tinha 3 irmãs, um irmão, e seus pais eram bem rigorosos. Ela teve que trabalhar nos campos desde novinha, mas o mais frustrante para Nene era seu pai, James. Ela sempre foi namoradeira e ele odiava garotos perto dela, e não deixava que ela e suas irmãs namorassem, usassem maquiagem ou roupas atraentes, e também proibiu que fossem a eventos sociais ou bailes. Algumas fontes dizem que ela e sua mãe odiavam James, já que ele era extremamente controlador. Rumores dizem que seu pai abusava dela e que ela se rebelou, dando escapulidas sempre que podia, mas a gente não pode comprovar isso. Um dos hobbies favoritos de Nene, segundo algumas fontes, era ler revistas de romance da sua mãe, e a sua coluna favorita era dos Corações Solitários. Quando Nene tinha 7 anos de idade, antes mesmo de pensar, em qualquer garoto, ela sofreu um acidente de trem, batendo forte a sua cabeça contra uma barra de metal do assento em frente, logo após o trem frear bruscamente e parar em uma estação. Isso lhe causou um ferimento profundo que traria dores de cabeça fortíssimas durante toda a sua vida, e ainda sensações ocasionais de estar pensando torto, como ela mesma dizia. Os Hazel passavam por muito sufoco financeiro e, aos 16 anos, Nene abandonou a escola para trabalhar em tempo integral na fazenda. Outras fontes dizem que o pai que não deixava ela nem seus irmãos irem para a escola para fazer com que eles trabalhassem. No mesmo ano, ela se casou com um homem que seu pai tinha aprovado, Charlie Braggs. Eles eram colegas de trabalho e se casaram após 4 ou 5 meses que se conheceram, segundo Nene. Ela disse que Braggs era filho único e que moraram com a mãe dele após o casamento. A sogra assumiu completamente o controle da vida de Nene após começarem a morar juntos, e não deixava a mãe dela nem passar a noite. Braggs tinha ficado empolgado no começo, mas logo percebeu que a Nene tinha um temperamento irritadiço, assim como toda a família dela. Ele disse, entre aspas, às vezes ela ficava louca por um motivo, outras vezes o mesmo motivo não a aborrecia. Ela se zangava e sumia por dias ou semanas, a maioria das vezes com outros homens. E também dizia que ela era menos cristã do que alguém que nunca ouviu a pregação da Bíblia.
O estresse fez com que ela começasse a beber e a fumar constantemente. Eles tiveram 5 filhos, mas 3 morreram muito cedo, o que o Braggs achou bem suspeito, né? E com razão, já que a gente já sabe o que vem a seguir. 2 dos bebês ficaram com problemas estomacais graves pouco tempo antes de morrerem. Mas mesmo o Braggs tendo suas suspeitas, como a maternidade era vista apenas como obrigação das mulheres, ele fez a egípcia, porque supostamente ele não podia fazer nada. Vê se pode uma coisa dessas. Entendo que ele pode ter sido um completo ignorante no assunto filhos e doenças de crianças por conta da época, mas é um imbecil por ter achado suspeito o negócio e não ter feito nada sobre isso. Talvez, se ele tivesse investigado, as coisas não iriam pelo caminho que seguiram. O Tulsa Ward afirma que ela matou 2 filhas desse casamento e que o corpo delas escureceu rapidamente após a morte. Também afirma que Nanny coletou $500 do seguro de vida de cada uma. Outra coisa que aconteceu nessa época foi que o pai de Nanny abandonou a sua mãe e ela não deixou ele ver os netos por conta disso. Nanny dizia amar incondicionalmente sua mãe, e isso fez com que a sua adoração por ela aumentasse significativamente. Mas depois esse amor seria questionado. Depois de 8 anos, Braggs pediu o divórcio, e como percebeu que Nanny não estava muito afim, de cuidar das filhas, ele manteve a guarda da mais velha, a Melvina, e a outra foi ficar com o pai de Nanny. Outras fontes dizem que Braggs voltou com Melvina e depois do divórcio foi embora, e Nanny deixou as suas 2 filhas com a mãe. Um adendo aqui também que a Nanny disse que ela não odiava homens, porque existiam homens bons. Mas para ela é como se ela fosse a princesa inocente, cheia de pretendentes meia boca. Ai, coitado do alecrim dourado, né? Enfim. Depois de Braggs, ela se casou com Frank Harrison de Jacksonville em 1929. Nanny dizia que ele era um homem bêbado, cruel e abusivo. Foram 15 anos aturando suas bebedeiras, até que um dia ele chegou bêbado em casa e grunhiu. Abre aspas. Se você não vier pra cama comigo agora, eu não vou estar aqui na próxima semana. Fecha aspas. E abusou dela. Foi aí que Nanny, em suas próprias palavras, decidiu dar uma lição nele. Frank tinha costume de beber uísque barato de uma garrafa que ficava escondida em um pote de farinha. Nanny achou esse pote e colocou uma boa dose de arsênico líquido no uísque. E então, depois dele lá beber, acabou morrendo envenenado. O Tulsa Ward afirma que Nanny recebeu $2.000 pelo seu seguro de vida. Um pouco antes, Melvina deu à luz a Robert Lee Haynes em 1943. Outro bebê nasceu 2 anos depois, mas morreu logo em seguida. Exausta pelo trabalho de parto, Melvina pensou ter visto a mãe enfiando um alfinete de chapéu na cabeça do bebê. Quando ela pediu esclarecimentos ao marido e à irmã, eles disseram que Nanny havia lhes contado que o bebê estava morto e notaram que ela estava segurando um alfinete. Os médicos, porém, não conseguiram afirmar essa suspeita. Os pais enlutados se separaram e Melvina começou a namorar um soldado. A Nanny o desaprovava, e enquanto Melvina visitava seu pai após uma briga particularmente desagradável com sua mãe, seu filho Robert morreu misteriosamente sob os cuidados de Nanny, em 7 de julho de 1945. A morte foi diagnosticada como asfixia de causas desconhecidas, e 2 meses depois, Nanny recebeu o seguro de vida de $500 que ela havia feito para Robert, segundo o Wikipedia. Depois de Frank, ela se casou com Harley Lanning, da Carolina do Norte. Eles se conheceram através de uma coluna de pessoas solitárias e se casaram 3 dias depois. Sim, 3 dias. Emocionado, imagina. Ele também tinha problema com bebida, e para Nanny, ele era um cafajeste. Um dia, ele deu uma festa enquanto ela estava fora da cidade, e o rolê foi tão animado que a polícia teve que aparecer e arrastar os convidados para fora da cama. Claro que a Nanny ficou possessa quando ficou sabendo disso, e logo envenenou a comida de Lenin em 1952. Na época, a morte foi vista como uma insuficiência cardíaca. Depois, a informação da festa foi rebatida. Uma das filhas sobreviventes de Nanny e Braggs, o seu primeiro marido, ela acabou se casando com um sobrinho de Lenin,
E Braggs disse que a suposta orgia, na realidade, era uma visita familiar. A polícia apareceu apenas porque soube que havia estranhos na casa e foi lá ver quem era. Isso me deixou meio cabreira da cabeça, né? Porque será que foi a própria Nanny que ligou pra polícia pra ver quem tava na sua casa? Porque, tipo, ela era extremamente possessiva, né? Enfim, não sabemos. Uma das fontes afirma que ela recebeu $1.500 pelo seguro de vida dele. Logo depois, a casa do casal, que havia sido deixada para a irmã de Lenin, pegou fogo. Nanny recebeu $1.000 do dinheiro do seguro, que rapidamente depositou. E depois que a mãe de Lenin morreu durante o sono, Nanny deixou a Carolina do Norte e acabou na casa de sua irmã Dove. Dove estava acamada e logo após a chegada de Nanny, morreu. Ela então cansou de mulherengos e bêbados, cansou de ter que lidar com homens que não atingiam suas expectativas e também que não aceitassem suas fugidinhas ocasionais que duravam uma semana ou duas. E então mudou sua abordagem. Se inscreveu para conseguir um marido por correspondência. Existia um clube de corações solitários chamado Diamond Circle, que ficava em St. Louis, e ela virou membro por $5. Era como se fosse uma assinatura mensal de solteirões. Todo mês ela recebia em sua casa uma lista do Diamond Circle com os homens solitários. E Nanny podia entrar em contato com quem ela quisesse. E você achando que estava desesperado só por baixar o Tinder, né? Ela usou isso por um ano inteiro. Até que encontrou um homem bonito do Kansas e ficou trocando cartas com ele. Era Richard Morton. Aqui eu fico muito de cara com o que aconteceu. Eles se casaram, tiraram seus nomes do Diamond Circle e depois de um tempo, Nanny foi até a Carolina do Norte fazer sabe sei lá o quê e ficou sabendo que Richard tinha comprado anéis na sua ausência. Agora, como que ela ficou sabendo disso, ninguém sabe, né? E olha só como é que ela foi burra, mano. Ao invés de achar que ele tinha comprado os anéis pra ela, assim como a polícia especulou, ela achou que ele tinha comprado pra outra mulher. Sim, eu vou chamar ela de burra mesmo. Gente, ela foi muito... Meu Deus. Simplesmente autossabotagem, né? E aí, ele deve ter percebido que ela ficou puta e penhorou os anéis pra ir até a Carolina do Norte encontrar pra resolver as coisas. Mal sabia ele que ela tinha comprado uma garrafa de veneno líquido e quando eles voltaram, ela misturou o veneno no café do Richard e o matou. Suas últimas palavras, segundo o Tulsa World, foram, abre aspas, eu não devia ter bebido a segunda xícara de café, fecha aspas. Nanny recebeu $1.500 do seguro de vida. Depois, ela se casou com Samuel Doss, pastor da Igreja Batista do Livre-Arbítrio em Tulsa. Mesmo a igreja tendo esse nome, ele mesmo não seguia o livre-arbítrio e proibia que Nanny dançasse ou comprasse uma TV, nem mesmo que fosse assistir na casa de vizinhos. E Samuel desaprovava os romances e histórias que a esposa adorava. Antes de Nanny, ele foi casado com Winnie Smith Doss e eles tinham 6 filhos. Winnie e todos os filhos morreram em uma tempestade, onde um tornado atingiu a casa que eles moravam, levando todos à morte. Samuel estava na casa de seu irmão Lewis Doss quando tudo aconteceu. Para seu infortúnio, os acontecimentos ruins em sua vida ainda não tinham acabado. Nanny disse que Sam dava nos nervos. Ela estava sempre morrendo de tédio. E então, em setembro, ela preparou uma enorme tigela de ameixas secas cozidas, cheias de veneno. E ele comeu tudo, né? Já que ele adorava essas ameixas secas. Ele foi internado no hospital com sintomas semelhantes à gripe. Não sei porquê. E o hospital diagnosticou uma infecção grave no trato digestivo. Isso fez ele ficar internado durante 23 dias, mas não matou. Dia 5 de outubro, ele foi liberado e voltou para casa. Então, ela fez café para ele e encheu de veneno de rato, assim como fez com Richard Morton, e ele veio a óbito dia 12 de outubro de 1954. De acordo com a Wikipedia, Nanny o matou naquela noite na pressa de receber as 2 apólices de seguro de vida que havia feito contra ele. De acordo com o Tulsa World,
o seguro de vida dele era de $1.400. Por conta da última passada de Samuel no hospital, o médico achou muito estranho a forma que a morte ocorreu e se recusou a assinar o atestado de óbito sem uma autópsia para determinar a causa da morte. E, estranhamente, a Nanny achou uma ótima ideia. Já que o que tivesse matado seu marido poderia, nas palavras dela, matar outra pessoa. E realmente, né? Com ela solta, poderia mesmo. Depois da autópsia, o patologista veio com a informação que já era esperada. Samuel tinha arsênico suficiente dentro dele para matar 18 pessoas. Na noite de 26 de novembro de 1954, ela foi levada até a delegacia de Tulsa. No interrogatório, Nanny se manteve bem-humorada e até flertou com os policiais. Ela fala muito, disse o detetive Harry Stage, mas não sobre o caso. Até satirizou perguntas sobre arsênico, autópsias e casamentos infelizes. Depois de 24 horas de interrogatório, ela admitiu ter matado Samuel e assinou sua confissão. Uma outra fonte diz que um policial que escreveu a confissão de Nanny falou que ela estava tão calma quanto ela estaria se estivesse se batizando. Ai, ai. Ridículo. Enquanto isso, denúncias jorravam da delegacia. Suspeitas das mortes dos maridos anteriores, de um filho de seu enteado e outras coisas começaram a aparecer. Depois de uma semana de intenso interrogatório, ela riu e confessou o assassinato de outros maridos. Nessa foto, logo após a confissão, ela aparece saindo do tribunal ao lado do capitão do departamento de homicídios. E olha como ela ainda tem a pachorra de sorrir. Ela acabou de falar que tirou a vida de 4 pessoas e saiu como se isso fosse pouca bosta. Mas, infelizmente, ainda não acabou. Outras mortes misteriosas começaram a ser ligadas ao seu nome, mesmo que Nanny nunca tenha confessado. Ela ainda ficava brava e dizia, abre aspas, você pode cavar todos os túmulos do país que não encontrará mais nada relacionado a mim, fecha aspas. Mesmo assim, realmente as coisas são bem estranhas e incriminatórias. Outras fontes dizem que ela confessou também ter matado a sua irmã, seu neto e a sua sogra. Nanny estava passeando com suas 2 irmãs e sua mãe logo antes delas morrerem. O irmão do segundo marido dela ligou para a polícia para dizer que um dia estava caminhando com Frank, que ainda era marido dela na época, né? Eles estavam caminhando ali por um cemitério e os dois passaram na frente de um pequeno túmulo de seu amado neto e murmurou que o menino tinha sido envenenado e depois acrescentou, eu serei o próximo. Alguns parentes disseram que ela parecia gostar de planejar os funerais e escrever epitáfios. No meio de seus pertences, foram encontradas 27 fotos de Nanny nos funerais, que foram tiradas por fotógrafos que ela contratou. Bizarro, cara. Enquanto as suspeitas iam surgindo, a imprensa ficava enlouquecida com a história e Nanny adorou, né? A gente agora precisa entrar no contexto dos casos. Pense no clichê de donas de casa dos anos 50. Elas passando os dias limpando a casa, cozinhando e assistindo a TV. Nanny, de uma forma incrivelmente obscura, se encaixava perfeitamente nessa imagem social. Afinal, ela era uma mulher obcecada com casamento, que adorava cozinhar e usava seu charme feminino para atrair e matar os homens. A imprensa ficou obcecada com essa história e pelo fato de Nanny ser extremamente bem-humorada e galanteadora. Uma vez, antes dela ser entrevistada para aparecer na TV, o cinegrafista pediu para que ela tirasse o óculos e ainda disse em tom de brincadeira: a senhora pode arranjar outro marido se parecer bem apessoada. E ela teve a ousadia de responder, abre aspas, e não é que eu mataria por isso, fecha aspas. E depois caiu na risada. Ela fazia um espetáculo e uma das manchetes dizia: vovó amada e tranquila fala sobre envenenamento de 4 dos 5 cônjuges. Sim, você ouviu certo. Amada e tranquila. Piada, né? Outras manchetes falavam: vovó de Tulsa encantou e envenenou. E Nanny Doss certa vez carregou uma pistola. Ela era muito benquista. Imprensa sendo imprensa, não é mesmo? Apenas pelo espetáculo.
No fim, Nene sabia que ela era o centro de todo aquele Lollapalooza e ela sabia fazer um show. Fazia piadas, sorria para as câmeras, flertava com qualquer homem que estivesse perto. Nene vendeu os direitos de sua história de vida para a revista Life no intuito de que o dinheiro ajudasse a pagar sua defesa. Os advogados de Nene se recusaram a fazer um apelo e insistiam em dizer que ela era mentalmente incapaz. Declararam sua inocência e pediram para que ela parasse de tagarelar com os policiais, por medo de que ela deixasse escapar algo sobre os parentes mortos. Enquanto isso, cadáveres estavam sendo desenterrados por todo o país. Encontraram arsênico em cada cadáver de seus ex-maridos, como a gente já esperava, Porém, também acharam veneno no corpo de sua mãe. Sim, aquela que ela disse amar tanto. Na audiência preliminar de Nene, em 15 de dezembro de 1954, 19 dias depois dela ter entrado na delegacia de Tulsa para ser interrogada sobre a morte de Samuel Doss, o juiz decidiu enviá-la ao manicômio do estado para que os médicos determinassem se ela era ou não sã. Ela permaneceu lá por 90 dias e os médicos entraram em contradição sobre sua sanidade. Um dos médicos disse que, tirando as dores de cabeça por conta do acidente na sua infância, ela estava com a saúde em perfeito estado. E ainda disse, abre aspas, se você tivesse crianças pequenas, certamente ficaria encantado em tê-la como babá. Fecha aspas. Que médico sensato, hein? Deixar crianças como assassino? Os supervisores desse médico, porém, discordaram, e um grupo de médicos declarou Nene, abre aspas, mentalmente anormal, com um comprometimento acentuado de julgamento e autocontrole, fecha aspas. E isso no dia 14 de março. Recomendaram também que ela voltasse ao manicômio, mas a promotoria queria que ela fosse ao menos julgada por assassinato. Então Nene volta para a cadeia, enquanto seus advogados declararam inocência por razões de insanidade, e em abril foi marcada uma audiência para julgar a sua sanidade. Essa audiência foi um debate de alegações psiquiátricas. Um médico afirmava que a senhora Doss é mentalmente anormal e, no sentido jurídico, neste momento é insana. Ela também tem sido insana há bastante tempo. E o promotor rebateu citando o relatório de outro médico que dizia: ela é uma mulher perspicaz, inteligente, mordaz, calculista, egoísta e narcisista, cujo comportamento agressivo, sob frustração, liberou sua hostilidade contra os homens, particularmente seus maridos. Um superintendente do manicômio estadual ainda observou que Nene ficava gargalhando do nada por muito tempo e depois parava e caía em uma longa e obscura depressão. Mas os especialistas do lado da promotoria zombaram, e um deles disse que Nene era uma sociopata, uma mulher sagaz, calculista, que fingiria insanidade para escapar da cadeira elétrica, e afirmou que era a criminosa mais inteligente que ele já tinha entrevistado. Após 3 dias, o júri em apenas 15 minutos declarou que Nene Doss era mentalmente capaz, e ela ainda disse, abre aspas, sou tão sã quanto qualquer um aqui. Acho que eu deveria saber melhor do que ninguém se sou louca. Nunca me senti tão sã em toda a minha vida. Fecha aspas. Depois do veredito, um fotógrafo tirou uma foto sua e ela sorriu. Seu julgamento foi marcado então para o início de junho, mas antes mesmo, no dia 17 de maio, ela se declarou culpada, surpreendendo a todo mundo. Ela esperava uma sentença mais branda, mas deve ter interpretado mal as implicações dessa declaração, achando que seria enviada novamente ao manicômio. Agora ela era oficialmente sã e uma assassina. E sua sentença ocorreu no dia 2 de junho de 1955. Ela foi condenada à prisão perpétua. Nene ainda saiu sorrindo do tribunal do condado de Tulsa e foi fotografada. A prisão foi feita dia 4 de junho e em setembro um repórter foi entrevistá-la. Ela se queixou de que as dores de cabeça estavam piores e também disse ter achado que tinha sido esquecida pela imprensa. Mano, essa mulher é muito narcisista, meu Deus. Ficou dizendo que tinha sido enganada pelos policiais na hora que confessou seus crimes. Gente, que piada, velho. Mas, por outro lado, falava estar feliz na cadeia. Dizia a má diretora da prisão, que era praticamente como uma mãe.
Cara, se fosse comigo, eu teria ficado muito preocupada ouvindo um negócio dessa mulher. Sério. Além disso, falou que a prisão era como estar em casa. Muito se fala sobre as coisas que aconteceram com a Nanny na sua infância e sobre o relacionamento entre ela e o pai. Se foi isso que moldou o pensamento que ela tinha sobre os casamentos e sua ilusão sobre o príncipe encantado, né? Também falam sobre o acidente dela quando criança, já que estudos nas últimas décadas se ligaram lesões no lobo frontal ao aumento de casos de comportamento social violento e incontrolável. Após 2 anos trancafiada, Nanny disse ao Daily Oklahoman que tinha perdido a vontade de viver e queria ser julgada de novo para tentar a cadeira elétrica. Exatamente 10 anos depois do dia em que foi condenada à prisão perpétua, no dia 2 de junho de 1965, ela morreu de leucemia. O caso dela resultou na aprovação de uma lei na legislatura de Oklahoma que exige um exame por um médico legista de todos os indivíduos que morrem sem serem atendidos por um médico. Até hoje, a imprensa tem a mesma atitude quando o assunto é mulheres mais velhas que matam. Incrível, cara. Por algum motivo, o significado de vó e assassina não encaixa na cabeça das pessoas muito bem. As duas ideias são vistas de maneira bem oposta. Uma é amável e a outra é amedrontadora. Em 2015, uma russa de 60 anos chamada Tamara Samsonova foi acusada de ser uma assassina em série e canibal. Câmeras de segurança ainda capturaram imagens de Tamara carregando uma panela que suspeitavam ter a cabeça decepada de sua última vítima. No tribunal, ela chegou a mandar um beijo para os repórteres e as manchetes a chamavam de vovozinha estripadora, vovozinha do inferno e vovó Lecter. E não para por aí, mano. Em 2016, Melissa Ann Shepard, de 81 anos, estava sendo acusada também de vários assassinatos. Foi chamada por um artigo de assassina da bochecha rosada. Que piada, né? É bizarro se pensar que a maioria das pessoas ainda acha que assassino tem cara ou idade, quando na realidade pode ser qualquer um. Ted Bundy tinha amigos e família. Ele poderia ser seu vizinho ou ter estudado com você. Nanny Doss poderia ter sido sua babá ou ter te preparado uma xícara de café. Gente, esse caso me marcou muito. Quando eu li ele pela primeira vez, eu fiquei muito impressionada com a forma que a imprensa abordou as coisas e a forma que a Nanny se expressou durante todo o julgamento dela. Ela não parava de sorrir. Se você for ler as matérias, os jornais, eu vou deixar eles aqui, eu deixei salvo as matérias da época. Se você for ler e ver as fotos, ela estava sorrindo em praticamente todas elas. E assim, tem tantos relatos, tantos e tantos médicos e policiais que foram flertados por ela, que ouviram ela contar as coisas rindo, como se não fosse nada. Ela realmente achava que ela tinha direito de tirar a vida dessas pessoas. Eu entendo que muitas vezes ela foi tratada como se fosse meio que uma justiceira, já que em alguns casos ela estava se defendendo de maridos abusivos e coisa e tal. Mas tiveram tantas outras vítimas que eu acho que pra ela só foi uma desculpa, sabe? Enfim, é isso. Obrigada por terem ficado até aqui. Sejam gentis uns com os outros e bebam bastante água. Gente, sério, bebe bastante água. Eu tô super rouca porque eu saí, eu tive Gamescom e fiquei 3 dias falando. E tô muito rouca porque eu não bebi nenhuma água, mano. Enfim, tô gravando esse episódio com a garganta doendo, forçando muito. E eu já vou beber assim que eu terminar isso aqui. Assim que eu desligar a gravação, eu vou beber 1 litro de água, mano. Eu tô morrendo de sede. Enfim, então bebe bastante água, hein? Tchau!